Esses são os 4 T's da mordomia cristã: templo, tesouro, tempo e talentos, né? Templo, vocês podem ver aí que diz respeito ao templo do Espírito Santo, que somos nós. O autocuidado, cuidado com a saúde, né? Tesouro tem a ver com as finanças. O tempo, o título é autoexplicativo. E os talentos, nós temos vários aqui nessa igreja e nós iremos também tocar nesse assunto durante os próximos. Então, a intenção é que cada sábado de mordomia nós toquemos em um desses 4 temas. E aí eu pergunto para vocês, qual vocês acham que seria o melhor T para a gente começar o ano de 2024? Acho que cada um vai ter uma preferência, né? Mas é muito comum que a gente comece o ano de 2024 assim, com um projeto fitness, né? Uma vida renovada no sentido de saúde, né? Isso é clássico para todo mundo. Quer dizer, para quase todo mundo, né? Tem gente que não liga muito para isso. Mas é com essa justificativa que eu escolhi que é começar com o templo. Nós iremos ter um sermão hoje nesse sentido. Falaremos sobre o templo do Espírito Santo, a saúde do ser humano, aquilo que Deus deu a nós como corpo. Mas, irmãos, eu gostaria de fazer algumas reflexões antes de a gente entrar propriamente no tema, né, que é o templo, que é a saúde. Mas, muitas vezes, nós achamos que colocar Deus em primeiro lugar só diz respeito à nossa vida religiosa. Colocar Deus em primeiro lugar só diz respeito à igreja, esse ambiente. Como se a nossa vida ela fosse toda dividida em gavetas, né? Algumas gavetas Deus está, combina com Deus, outras não tem muito a ver. Aí fica a meu critério, né? Talvez, infelizmente, nós pensemos assim. Mas a religião ou o cristianismo engloba tudo aquilo que você faz. Tudo aquilo que você faz engloba o cristianismo. Ser cristão é um estilo de vida. Então, se é um estilo de vida, se engloba tudo, engloba também o nosso alimentar, o nosso estilo de vida físico, enfim. E para iniciar essa discussão, qual é a história bíblica que nós vamos iniciar para refletir nesse tema? Nós vamos refletir um pouquinho em alguns versos do livro de Daniel. Né? A história de Daniel é bem conhecida por todos. Nós sabemos que Daniel, em sua juventude, ele foi capturado e ficou cativo na Babilônia por conta de um recrutamento de jovens, um recrutamento, entre aspas, de jovens que a Babilônia estava fazendo em Jerusalém. Esse é o contexto da história que nós vamos começar estudando. Mas, irmãos, uma coisa que é muito comum acontecer é que a tendência de mudanças como essa, como aconteceu na vida de Daniel, de sair da sua terra natal, onde ele tinha o seu povo, a sua religião, e ir para um lugar estranho, diferente, a tendência ali era uma mudança completa de caráter e personalidade. Havia essa tendência. Porque tudo havia mudado na vida dele. A rotina completamente mudada. Inclusive até o nome dele mudou, dele e dos seus amigos mudaram. Tudo mudou. Então, para que ele mudasse a forma de pensar, o caráter, a personalidade, podia ser só uma mudança a mais, só um passo a mais nessas mudanças que estavam acontecendo em sua vida. E Satanás pode ter certeza que ele é o mais interessado em mudar o caráter das pessoas à sua maneira. Bem, um exemplo disso, se a gente for olhar para hoje em dia, né, é a entrada dos jovens na universidade. Ela é acompanhada de tendências de mudanças. Eu sou professor e todo início de ano a gente comemora as aprovações aí no Zé. Um pouco de preocupação, porque você sabe como é que é o ambiente da universidade, né? Há uma tendência de mudança. Enfim, mas voltando aqui para a questão dos babilônicos, os babilônicos tinham interesse
de mudar o estilo de vida dos jovens que estavam vindo de Jerusalém para a Babilônia. Eles queriam mudar o estilo de vida deles. Porque se eles mudassem o estilo de vida, eles mudariam também a forma de pensar. Tá? É uma consequência. Então, como foi que Satanás escolheu começar a mudar o estilo de vida dos jovens de Jerusalém? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1, verso 8. Qual foi a primeira investida de Satanás contra Daniel? Primeiro capítulo do livro de Daniel, verso 8. Amém? Diz o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Não sei se na sua versão aí está a mesma coisa da que eu li, mas na maior parte das Bíblias que eu li esse verso aqui, a palavra usada é mesmo contaminar. A palavra é forte, né? Para falar de comida. Mas será que é forte mesmo? Será que é uma hipérbole ou será que é realmente uma contaminação? A comida pode ser contaminadora do ser humano? Nós vamos ver que essa palavra forte, ela foi muito adequada aqui. Muito bem utilizada, né? E aqui nesse momento, Daniel ele estava no impasse e ele tinha que escolher o Deus a que ele queria agradar. Ou o rei da Babilônia. Qual era o rei que ele queria agradar? Ou o rei da Babilônia ou o rei celestial. E ele decide, de acordo com suas próprias palavras, não se contaminar com as comidas do rei. Irmãos, qual seria o propósito de Deus em uma alimentação saudável? Você já parou para pensar nisso? Que na Bíblia fala o tempo todo de alimentação. A nossa igreja fala muito sobre isso também. E qual é o propósito de Deus que eu e você tenhamos uma alimentação saudável? O que é que Ele quer com isso? Será que Ele só quer nos privar do prazer do paladar? Você já parou para refletir isso? Tem tanta coisa aí que você talvez sinta vontade de ingerir e você evita por conta da sua fé. Mas por que Deus nos priva? Bem, primeira razão que eu talvez encontraria seria manter o perfeito funcionamento da nossa mente. A nossa mente é o nosso canal de ligação com o céu. E quando nós nos privamos de alguns alimentos e mantemos um estilo de vida saudável, nós otimizamos essa conexão. Outra questão, também fazemos ali uma preservação da nossa identidade. Daniel e seus amigos, quando decidem não se contaminar com as comidas de Babilônia, além de ter os benefícios da alimentação saudável, eles estavam ali reafirmando a sua identidade. E que eles não iriam se inclinar desde agora. Parece algo bobo. Mas a gordura e o açúcar são grandes aliados de Satanás para enfraquecer os nossos propósitos. Grandes aliados. Inimigos ocultos, disfarçados. Mas pela decisão de Daniel de se abster, o que é que aconteceu? Vamos ler o verso 20? Daniel capítulo 1, verso 20. Amém? O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. Irmãos, a Bíblia mostra muito claramente que uma coisa é consequência da outra. Em Daniel isso fica muito claro. Que a clareza de pensar é provinda de uma alimentação saudável. Tá? Parece ser um exagero, mas hoje nós vamos descobrir que não é. E aqui, diretamente, o estilo de vida alimentar de Daniel interferiu no seu raciocínio.
no seu raciocínio. E olha que hoje em dia a alimentação, comparada àquela época lá, as tentações de Babilônia e as tentações de hoje em dia, talvez as de hoje em dia ainda estejam mais fortes. Mas, irmãos, uma coisa que é certo e que eu louvo a Deus é que nós somos privilegiados por termos recebido uma mensagem especial sobre regime alimentar, que talvez esteja na estante da sua casa tomando poeira. Mas hoje eu gostaria de mostrar aqui algumas imagens para vocês. Eu separei aqui algumas imagens. Eu gosto muito de sermão com imagens, assim, porque a gente até às vezes guarda melhor na memória, né? Então eu vou pedir aí para a Eurípides colocar o slide isso aí. Muito bem. Família saudável, né? Bem, irmãos, hoje nós vamos refletir um pouco sobre algumas coisas que estão ditas nesses dois livros aí, que talvez tenham sido uma das melhores experiências que eu tive ao ler, né? Principalmente a Ciência do Bom Viver. As capas são bem bonitas, né? Já remetem ao estilo de vida saudável. E nós vamos ver algumas verdades. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos, porque assim, algumas coisas que nós, por sermos adventistas, não fazemos, às vezes a gente perde de vista. Por que nós não fazemos isso? Por que nós não comemos ou não bebemos tais coisas? Quais são os resultados disso? A gente não pode fazer as coisas automatizadas, sem entender o porquê das coisas. Então, primeira coisa, por que será que os adventistas não bebem bebida alcoólica? Esse aí não somos só nós, né? Na verdade, a maioria dos evangélicos aí, das religiões protestantes, não bebem bebida alcoólica. Mas quais são os elementos prejudiciais do álcool? Tem alguns que são evidentes. Talvez poderia tocar aqui em questões óbvias, né? Por exemplo, o álcool tira a nossa consciência. Só daí você já deveria cortar da sua vida, ou, né, aconselhar que os seus próximos não tomassem, porque se tira a minha consciência, se tira o meu discernimento, é uma arma declarada de Satanás na vida das pessoas. Você perdeu o controle da sua vida completamente, é exatamente aquilo que Satanás quer que aconteça. Quando o controle da sua vida sai das suas mãos, sai do caminho do Senhor, para as mãos de quem ele vai? Bem, primeiro ponto, o álcool tira a nossa consciência. Segundo ponto, a digestão do álcool é horrível. O nosso corpo não foi feito para ingerir álcool. A digestão é lenta, horas e horas o álcool fica lá no estômago e há todo um esforço do organismo para que aquilo seja processado. E quando você vai fazendo isso repetidas vezes, você vai acumulando doenças. Cirrose, por exemplo, né? Mas, além disso, o álcool ele mata os neurônios. Tá? Álcool mata neurônios, e neurônio, quando morre, não nasce de novo. Isso, a longo prazo, vai ter um efeito terrível na sua vida. O álcool também prejudica os músculos. Tá? Dá aquele aspecto mais murcho no músculo. Inclusive, acredito que você pode reconhecer que a maioria das pessoas que ingerem muita bebida alcoólica tem aquele mesmo estereótipo, né? Os braços fininhos, as pernas fininhas, o barrigão. Tá? Por que isso acontece? É efeito desse elemento aí, prejudica os músculos. Enfim, são infinitas as desvantagens do álcool. E nós precisamos reafirmar isso para nós mesmos, para nunca mais cairmos, né, em algo assim. Outro ponto, olha que bonito esse aí, hein? Continua sendo o álcool, né? Mas é lindo, sabe? Tá chegando. E vamos ver se você se reconhece em algum, que até eu me reconheço em algum também aí. Mas o vinho é bonito, ele é atraente, né? As pessoas acham que ele não é como os outros álcools, né? E aí tem gente que toma vinho e diz que é porque faz bem ao coração. Já ouviram falar isso? Toma uma taça de vinho, faz bem para o coração. Irmãos, todas as vantagens que dizem sobre o vinho, o suco de uva integral tem. Pode ter certeza disso. Tá? Então, às vezes é um pretexto. A gente fica buscando um argumento integral, que aí você vai se abster do álcool e vai ter os mesmos benefícios.
Inclusive, o suco de uva integral é maravilhoso, né? Para quem gosta aí, sabe que é uma bênção. A nossa igreja, inclusive, tem a marca Super Bom, né? Que tem os seus sucos de uva próprios, isso é muito bom. Bem, talvez eu ainda não tenha chegado em você, mas você está acumulando conhecimento para passar alguém de repente, né? Vamos agora para o próximo elemento, cigarro. O cigarro agora, hoje em dia, está mais fora de moda, o cigarro assim, dessa forma como está na foto, né? Hoje em dia, os jovens estão mais na onda do vape, que também é cigarro da mesma forma e prejudica da mesma maneira ou até mais, né? Mas vamos trazer uma curiosidade aqui sobre o cigarro que talvez alguns não conheçam. O nosso pulmão é um órgão que ele é todo enrugado por dentro. Tá? Ele é enrugadinho e quando a gente inspira, essas rugas se esticam e ele se amplia. E aí quando você expira, ele se encolhe de novo. Então essas rugas do pulmão, estou dizendo rugas aqui, um termo mais compreensível. Essas rugas são muito importantes para que ele se mantenha elástico. Certo? Porém, quando você fuma, independentemente do que seja, ao entrar essa fumaça quente para o seu organismo, essas rugas do pulmão elas vão sendo queimadas e o pulmão vai perdendo a elasticidade. E você vai tendo que fazer mais força para que ele se amplie. E esse exercício vai, a longo prazo, fazer muito mal a quem fuma. Mas eu trouxe um vídeo aqui que pode chocar algumas pessoas. Eu trouxe um vídeo que vai fazer a comparação. Talvez alguém já tenha visto esse vídeo na internet. A comparação de um pulmão saudável e de um pulmão de uma pessoa fumante. Parece sensacionalismo e mentira, mas pode crer que é verdade. Isso aí foi um teste feito por médicos. Eles pegaram um pulmão e inflaram, né? Inflaram manualmente e você vai perceber que o pulmão saudável ele se incha muito. Ele é rosado, ele é bonito. E como será que é o pulmão do fumante? Pode soltar o vídeo aí, Eurípides, por favor. Olha só, gente. Esse é o pulmão saudável. Olha que coisa linda, feita por Deus, né? Para que a nossa respiração seja maravilhosa, que nós não tenhamos problemas, que nós possamos correr, não cansar. Olha só isso aí. Esse é o pulmão de um fumante. Preto. Não se estica como o outro, olha só. Eles estão fazendo força ali para apertar e entrar ar no pulmão, mas ele não tem a mesma elasticidade, é uma coisa horrorosa. Você vê que tem calosidades, parece um tumor, né? Esse é o pulmão de quem fuma. E, assim, tudo isso que nós vamos ver aqui hoje são coisas que não nos são apresentadas. Né? E as pessoas consomem porque não sabem do que há por trás. Né? Mas isso é o que há por trás do cigarro. Eu tenho certeza absoluta que você quer o primeiro pulmão, não o segundo. Bem, próximo alimento. É esse colega aí nosso. Cadê? Acho que desligou. Foi agora. O porco. O porco, esse é clássico. Os adventistas, todo mundo sabe que adventistas não comem carne de porco, né? Isso nós e os judeus, né? E aí, por muito tempo, a ciência não falava nada sobre isso. Né? Nós seguíamos, mas a ciência não dava nenhum tipo de respaldo. Mas, em um passado recente, aí foi descoberta a bactéria exclusiva que há no porco, né, que se instala no cérebro, que faz um estrago enorme. E eu fico maravilhado quando eu vejo a ciência descobrir algo que a gente já sabia há algum tempo, porque a gente percebe que nós estamos no caminho certo. Né? E isso é uma verdade bíblica, né? Essa questão da carne de porco. Então, nós evitamos uma bactéria específica em relação àqueles que comem carne de porco. Muito bem, agora eu vou mostrar um animal. Olha só. Esse é um camarão. Mas com que animal ele se parece? Hein? O que será aí que vocês acham? Acho que ele tem um primo, hein? Ele se parece com uma barata, né? A barata, aquela mesma barata que as mulheres gritam de terror quando veem, né? Não pode nem ver. Mas, irmãos, essa semelhança ela não é por acaso, tá?
a semelhança do camarão e da barata não é por acaso. Eles são primos mesmo. Os dois são agentes decompositores. A barata é agente decompositor aqui na terra, o camarão é agente decompositor no mar. Onde é que a gente acha barata? Esgoto, né? Coisa podre. Então ele age para decompor a barata. O camarão da mesma forma, só que ele faz isso no mar, na água, né? E aí, eu estava até falando sobre o camarão uma vez lá na igreja de Pedro Velho, Oswaldo. Aí um irmão disse assim, uma vez encontraram um cadáver lá na barragem de Pedro Velho, quando abriram a barriga estava cheio de camarão. Né? Então você vê que o camarão é um animal asqueroso, né? Porque tem gente que acha que, não, se você pegar o camarão, tira aquele filetinho, que daí também não deve entrar na nossa alimentação pela mesma razão. Tá bom? Vamos nos aproximar mais agora. Agora eu vou pegar alguns aqui, olha só. Eita, né? O café. E olha que café bonito, né? E apetitoso. Quem gosta de café, vê uma foto dessa vai ficar com água na boca. Esse é um sermão bom que você gosta muito de interagir com quem está perto, né? Anda em igreja pequena e pede a palavra, fala, mas enfim. O café. Bem, de acordo com o Espírito de Profecia, nós não devemos tomar café ou espaço. Mas, irmãos, a cafeína, ou café, ele gera dependência, né? E você pode talvez pensar em pessoas que tomam café realmente todos os dias, e que são dependentes do café, porque se não tomam café naquele dia, ficam com dor de cabeça, enxaqueca, né? E você fica escravo do café, olha só. Então, tem que se fazer um trabalho de abstinência desse café, né? Deixar para trás esse estímulo todo diário, né? Que você precisa. Então, eu vejo da seguinte forma, nós não podemos ser dependentes, escravos de alimento nenhum. E se esse é um alimento que vai me escravizar, então eu preciso cortar ele o mais rápido possível, né? Agora nós vamos entrar numa ironia, porque tudo bem, o Espírito de Profecia fala sobre o café, né? Mas a cafeína que tem no café, tem outras coisas também que aí a gente aceita, mas nem para pensar. Agora eu vou chegar até em mim, olha só. Eita, a Coca-Cola eu não bebo, mas o chocolate é o meu ponto fraco. Quem me conhece sabe. E o sermão tem que ser até para o pregador, né? Mas a mesma cafeína que tem lá no café tem nesses dois aí. É claro que a concentração é menor. Mas a Coca-Cola, por exemplo, irmãos, ela tem um agravante, né? Porque a Coca-Cola ela vem acompanhada de muito açúcar, né? A cada copinho daqueles pequenos descartáveis de Coca-Cola que você toma, você está ingerindo 20 gramas de açúcar. São 2 colheres de açúcar, né? 2 colheres bem cheias de açúcar. E ainda tem, além do açúcar, tem sal. Ah, mas eu vou tomar Coca Zero, né? Sim, mas aí a Coca Zero está evitando o açúcar, mas você não está evitando o caramelo 4, por exemplo, que é cancerígeno, né? Então não tem muita conversa. A verdade é que não deveríamos tomar, certo? Eu sei que isso é um pouco polêmico. Tem alguns de nós aqui da Igreja Adventista que são defensores, inclusive na minha família tem, defensores da Coca-Cola, né? Mas talvez seja mais uma das tentações da Babilônia moderna. Ok. Irmãos, mas vamos falar sobre o açúcar, especificamente sobre o açúcar, tá? O açúcar, ele é da Idade Média. E quando ele foi descoberto, as pessoas que ingeriam, elas ficavam entorpecidas. Sabe como droga? Ficavam entorpecidas. Os piratas que saqueavam os navios transportadores de açúcar colocavam açúcar na boca e ficavam entorpecidos. E o açúcar entrou tão fortemente na nossa alimentar que esse efeito entorpecedor ele foi se perdendo. Mas ele não deixa de ser a droga que era. Então, o açúcar, qual é o efeito dele no nosso organismo atualmente, né? Bem,
Primeiro que ele vai para o nosso cérebro, através da nossa corrente sanguínea, né? Até lembro de uma entrevista que um médico deu. Ele foi fazer uma operação de cérebro, estava com um estagiário do lado, o estagiário viu um sangue brilhoso, ele disse, por que esse sangue é tão brilhoso? Isso é açúcar indo para o cérebro. Mas o açúcar, ele vai para o cérebro, e qual é o efeito que ele causa no nosso cérebro? Ele deixa a sua mente preguiçosa. O açúcar dá uma preguiça na mente. É essa preguiça mesmo que Satanás quer que você sinta. Preguiça de pensar. E você vai acumulando açúcar na mente, e você fica com preguiça de pensar em... Eles vai tomando decisões impensadas, erradas. E assim a gente vai levando a nossa vida, com esse inimigo oculto, que está em quase todos os alimentos que a gente consome. Né? E que provoca também doenças crônicas como a diabetes. Né? Devemos nos abster e ter muito cuidado com ele também. Inclusive, alguns alimentos têm a mistura do açúcar com o sal, que é ainda mais prejudicial. Muitos alimentos têm, como exemplo, o exemplo do biscoito recheado, por exemplo, tem a mistura do açúcar e do sal, né? Vamos lá. Mais um alimento aí para a gente falar sobre. Na verdade, eu trouxe aí só a nível de exemplo, né? A buchada, a macarronada. Eu gostaria só de trazer eles como exemplo de alimentos que a gente chama de comidas pesadas. Né? Falando comer uma comida pesada. E a comida pesada, ela nos dá aquele efeito de banzo, né? Você come e você fica ancorado no sofá. Sem, assim, conseguir dar resposta para perguntas muito difíceis, né? Às vezes não sabe dizer nenhum nome mais, e tanto que já comeu. E você fica ancorado ali com aquela comida pesada. Por que que é uma comida pesada? Porque essas comidas, elas demandam uma irrigação muito forte do nosso sistema digestivo. O nosso sistema digestivo vai ser muito irrigado para processar essas comidas. E quando o sangue, a demanda é para o sistema digestivo, sabe o que vai ficar prejudicado? A mente. Ou um ou outro vai ser irrigado 100%, não é? Então a irrigação que poderia ir para o nosso cérebro e otimizar o nosso raciocínio vai estar ocupada fazendo outra coisa. E aí o cérebro não responde mais aos mesmos estímulos, como deveria, né? Agora, tudo isso acontece silenciosamente. Você vai sendo deixado levar sem perceber. Irmãos, é daí que nós tiramos a importância do jejum espiritual. A importância do jejum espiritual. Será que quando nós fazemos jejum e quando a Bíblia aconselha jejum, é somente para mostrar para Deus que nós estamos sofrendo, martirizando? Esse é o propósito do jejum? Olha, para mim o maior exemplo de jejum na Bíblia veio do próprio Jesus Cristo. Né? Nós sabemos que durante uma fase do seu ministério, da sua vida, ele se afastou, foi ao deserto, passou 40 dias sem comer. E é muito interessante essa história, não vou ler aqui por conta do tempo, mas a abordagem que Satanás faz a Jesus, a primeira coisa que ele oferece, né, como das suas tentações, é que ele transforme as pedras em pães, que ele coma. Né? Por que será que Satanás, a primeira abordagem foi a comida? Exatamente porque Satanás sabia que se Jesus caísse na questão da comida, as outras coisas ficariam mais fáceis de conseguir. Porque a comida teria o poder de enfraquecer a mente, daquele jejum que vinha com a mente a todo vapor, o raciocínio perfeito. Então Satanás tenta primeiramente com a comida. E ele faz isso comigo, com você, todos os dias. E aí você acorda, ingere uma comida que afeta o seu raciocínio e vai para o mundão. Olha que perigo, né? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Amém? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente.
Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Irmãos, aqui claramente nós vemos a importância do discernimento, a importância de ter a mente de Cristo. O que é que Cristo fazia para ter a sua mente em perfeito funcionamento? Como era a alimentação? Ele fazia jejum por quê? E a gente vai começando a seguir esse modelo para ter uma mente que funcione da mesma forma. Nós precisamos do discernimento em um mundo que o que é certo e o que é errado ficou tudo confuso agora, embaralhado. Mas você precisa do discernimento. E uma coisa que é muito verdade é que a nossa mente, falando sobre jejum, a nossa mente nos engana. A nossa mente nos engana. Mas nós podemos passar vários dias sem comer. Você sabia disso? Por que eu digo que a nossa mente nos engana? Porque se você não almoçar, você já fica na sua cabeça que vai morrer de fome. E fica o tempo todo pensando nisso, estou com fome, estou com fome, estou com fome. Até chegar a hora da janta, você vai estar maluco. Mas nós temos a capacidade de passar dias sem comer. Eu já vi muitos vídeos de pessoas na internet que tiveram essa experiência muito positiva, inclusive. Né? E às vezes nós não conseguimos fazer um jejum para um GOJEP. Né? Por quê? Porque o nosso corpo está pedindo comida? Não, porque a nossa compulsão, que está ali apitando, alarmando. Nós precisamos tomar o controle das coisas, das rédeas. E falando sobre isso também, sobre costumes, né? Nós somos educados a comer um café da manhã bem clássico. Qual é o café da manhã do brasileiro? Qual é o desjejum? Né? Desjejum acho que é um nome melhor, que corta o nosso jejum da noite. É esse aqui, ó. E não sei se é o seu. Pão com manteiga. É? Eita, qual é o problema do pão com manteiga de manhã? Né? Isso aí todo mundo faz. O pão com manteiga, que é rico em farinha branca, né? Ele tem um altíssimo índice glicêmico. O que significa que ele se transforma em açúcar muito rápido no seu corpo. Quando você ingere, ele rapidinho é processado. O que significa dizer também que quando você come pão, você passa pouquíssimo tempo saciado. Em breve você já vai estar com fome de novo. Né? E ao contrário de outros carboidratos que a gente vai ver aqui. Mas, além disso, a manteiga, né, que tem aí o problema da questão do colesterol, não só a manteiga, mas a margarina ou qualquer outra fonte de gordura que você passe no pão. E, enfim, logo de manhã você trazer essa bomba aí calórica para fazer o seu pâncreas injetar insulina no seu sangue. Talvez seja o pior horário, inclusive, para comer pão, seja de manhãzinha assim, pão branco com manteiga. Ok, Felipe, então se eu não vou comer mais pão com manteiga no café da manhã, eu como o quê? Vamos dar opções para que a gente possa administrar a nossa saúde, porque assim, como eu falei, nós não somos educados a uma alimentação saudável. Esse é o padrão do brasileiro. Eu não sou formado em nutrição, pode alguém aqui estar achando que eu sou enxerido de estar falando desse tema, né? Eu sou professor de português, não tem nada a ver com a minha área. Mas se você lê os livros que estão lá no início do slide, você também vai se sentir um pouco de especialista em nutrição ali para orientar os seus colegas, né? E principalmente a sua própria vida. E aí, uma boa sugestão de carboidrato para amanhã seriam esses aí, ó. Não é cultural, né? Macaxeira ou o arroz logo no café da manhã, mas de repente uma aveia, né? E aí pode algumas pessoas fazer uma cara feia assim, aveia, né? Mas são ótimas opções. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o paladar, se a gente consegue educar eles, não consegue. Porque aparentemente talvez você olhe aí e pensar um café da manhã com aveia não atraia você, né? Se já atrai, maravilha do Senhor, né? É esse padrão que nós devemos buscar. Mas são carboidratos com baixo índice glicêmico. O que significa isso? Que eles vão se transformar em açúcar no nosso sangue muito devagar.
ele é processado devagar. O seu corpo não vai dar um pico de insulina do nada, porque isso faz mal para o seu pâncreas e vai provocar uma diabetes em você a longo prazo. Mas se você toma um café da manhã com alimentos de baixo índice glicêmico, o corpo está acordando, vai se acostumando, está entrando alimento, vai jogando energia devagar no corpo, a sua mente vai trabalhar bem, tá? Então, tem algumas opções. Você pode acompanhar isso com frutas também, né? São ótimas opções de carboidrato também. Ok, e proteínas? Vamos pensar aqui que eu quero me tornar um vegetariano, tá? Não vamos nem falar de proteínas cárneas. Mas vamos falar de proteínas, então, eu quero me tornar um vegetariano. O que é que eu faço? Olha aqui algumas boas opções. Nem coloquei a soja aí, que também é uma boa opção, né? Você pode fazer ela de diversas formas. Se for comer sempre do mesmo jeito todos os dias, aí talvez você realmente não goste. Você pode diversificar. O ovo é uma ótima fonte de proteína. Cada ovo tem 6 gramas de proteína. Então você pode, dependendo do seu peso corporal, comer uma quantidade de ovos específica. Mas esse que está embaixo aí, eu sou apaixonado. Não sei quem está reconhecendo e quem gosta também, mas isso é a lentilha. Tá? Um prato de lentilha, ele tem tudo que você precisa. Você nem precisa de carne. Com um prato de lentilha, vai ter o carboidrato que você precisa, a proteína que você precisa, vai ter micronutrientes, que eu nem estou falando das vitaminas e dos minerais. Estou falando só de carboidratos e proteínas até agora. E, olha, vou dizer para vocês, é saboroso, viu? Para mim, bem melhor que o feijão, o sabor. Né? Talvez a gente esteja mais acostumado com o feijão, que também é muito bom. Mas a lentilha, grão de bico, né? São boas fontes de proteína e alimentos bem completos. E como eu falei, estamos só falando de proteínas e carboidratos. Se eu fosse falar de vitaminas e minerais, daria mais um outro slide, né? Uma outra sugestão que eu tenho aqui, olha só. Olha, isso é bom. Comi recentemente, lá na casa da madrinha de Emily. O quiabo. O quiabo, ele, além de ser gostoso, ele tem uma particularidade que é a boa administração da insulina. Tá? Para quem tem diabetes, o quiabo é maravilhoso. Para quem está com a insulina alta, glicemia alta, quiabo é uma ótima sugestão, porque ele tem um baixíssimo índice glicêmico, ele vai ajudar o seu pâncreas, tá? E principalmente aquela babinha que tem dentro do quiabo, né? Bem, se você não gosta de quiabo, né? Que acho que muitas pessoas podem não gostar, vamos conversar sobre isso depois, tá? Mas vamos lá. Passando o próximo slide. Olha, esse aqui eu gosto muito também. Acho que eu desliguei, será? Foi? Pronto, olha aí. Volta aí. Beterraba. Olha, para quem está querendo iniciar esse ano, ir para a academia, por exemplo, né? A beterraba é o melhor pré-treino que existe na natureza, né? Qual é a particularidade da beterraba? Além de ser linda, porque eu acho a cor da beterraba a cor mais bonita da natureza. É cheirosa também, né? Mas a beterraba, quando você consome a beterraba, sabe o que acontece? Você aumenta o calibre das suas veias. Há uma vasodilatação quando você ingere a beterraba. Então, o sangue circula melhor no seu corpo. E ele destina o sangue para os músculos. Então, isso é perfeito. Está aí a sugestão. Também é uma delícia fazer suco também, enfim. Mas eu gostaria de fechar esse slide, irmãos. Eu já estou caminhando para o fim, eu sei que a hora já está avançada. Mas eu gostaria de fechar esse slide com uma citação do livro A Ciência do Bom Viver, que diz o seguinte: as pessoas que têm, olha só, lembra que eu falei, para quem não gosta de quiabo, para quem não gosta de aveia, vamos conversar agora, né? Olha só, as pessoas que têm se habituado a um regime muito condimentado, altamente estimulante, têm um gosto não natural e logo não podem apreciar o alimento simples. Levará tempo até que o gosto se torne natural e o estômago se recupere do abuso. Mas os que perseveram no uso do alimento saudável, depois de algum tempo,
o acharão agradável ao paladar. Seu delicado e delicioso sabor será apreciado e será ingerido com maior satisfação do que se pode encontrar em nocivas iguarias. E o estômago, numa condição saudável, não estimulado nem sobrecarregado, está apto a se desempenhar mais facilmente de sua tarefa. A Ciência do Bom Viver, página 298. Vamos resumir o que é que está falando aqui. Você não gosta da alimentação saudável? Frutas, verduras? Existe uma razão para isso. Houve muitos anos de um trabalho de perversão do apetite. E o que o seu apetite se agrada agora são coisas condimentadas, com temperos fortes. Né? A gente já perdeu essa sensibilidade no paladar, mas tem caminho de volta. Agora você precisa fazer algo que está aqui, ó, um verbo bem específico aqui. Perseverar. Insistir. Insistir na alimentação saudável até você passar a gostar. Talvez você coma alface agora e você acha que tem gosto de papel, não tem gosto de nada, né? Mas se você insistir, abster as coisas condimentadas, muito temperadas, muito açucaradas, e passar a uma alimentação saudável, com o tempo você vai começar a sentir sabor naquilo que você não sentia mais. Agora você tem que usar o seu livre-arbítrio para perseverar e contra a sua natureza. Se o trabalho de perversão do apetite foi tão longo, aí você quer que do nada você passe a gostar das alimentações saudáveis? Não é assim que funciona, infelizmente. Tem que percorrer também um caminho longo, mas é um caminho que vale a pena e que nós precisamos para os últimos tempos, visando essencialmente, acima de estética, acima de bem-estar físico, discernimento. Irmãos, eu gostaria de fechar, né, fazendo uma última leitura, mas que essa mensagem tenha ficado no seu coração de que nosso paladar é educável, é possível domar, como é possível domar qualquer coisa na nossa vida. Nós não podemos e não devemos ser escravos de nada. Um dos aspectos da mordomia, pode ser que nesse aspecto você esteja bem, mas de repente num sábado que fale sobre tesouro, ou sobre o tempo, mas nada pode nos escravizar. Nós devemos domar através do nosso domínio próprio, dado pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, essa é a última leitura de hoje. Romanos capítulo 12. Versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Amém? Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebeu? Antes de você aproveitar a vontade de Deus para a sua vida, você precisa renovar a sua mente. O seu apetite, os seus desejos. Quando você domar, quando você educar, você estará apto a usufruir da vontade de Deus na nossa vida, da paz, da tranquilidade de uma vida na vontade de Deus. Irmãos, para fechar, eu gostaria só de falar da questão do testemunho. Tudo isso que a gente está vendo aqui não é só por você. Existem pessoas ao seu redor, familiares e amigos que estão observando o que você faz. E às vezes as pessoas não estão nem um pouco interessadas nas suas crenças. Mas elas não podem ignorar o seu estilo de vida. Tá? Então, de repente, numa refeição conjunta, você escolher diferente de todo mundo, isso vai chamar a atenção. Muito mais do que um panfleto, às vezes. Então, o testemunho é importante.
E a essência desse sermão é nós entendermos que a alimentação é uma forma de adoração. A alimentação é uma forma de adoração e a nossa mesa também é um altar. Então vamos pensar bem nas escolhas que nós vamos fazer, nas próximas compras. Vamos pensar bem naquilo que nós estamos dando aos nossos filhos para comer. Vamos começar a parar de olhar as embalagens e começar a olhar a tabela nutricional dos alimentos, para você ver o que você realmente está comendo, tá? Você pega uma lata de Guaraná, a coisa mais linda do mundo, mas olha atrás, tá? A tabela nutricional. Enfim, a alimentação também é adoração. Esse foi o nosso primeiro sábado de mordomia do ano. Os próximos nós teremos outras temáticas com outros convidados, que seja também fonte de bênção nas nossas vidas. Agora eu gostaria de chamar Davi, para ele fazer mais um louvor. Vamos meditar na letra do hino.